do Senhor, irmãos. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que diz respeito a nos alinharmos à vontade de Deus. Eu quero tomar por texto uma passagem bíblica que se encontra em Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 1. Nós vemos assim: Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: Adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Eu quero aproveitar mais especificamente do versículo 7 aqui, porque eu não estarei ministrando um sermão textual. Fiz uso desse texto e recorrerei a outras passagens bíblicas para completar a linha de raciocínio. Se procederes bem, disse Deus de forma interrogativa, não serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Como é formado o seu desejo? Em que se baseia o que você deseja? Quais são as influências que te levam a desejar as coisas? O que você tem desejado? São perguntas que devem ser analisadas cuidadosamente para que não incorramos no equívoco de estarmos desalinhados à vontade de Deus. Em Tiago, no capítulo 4, no versículo 3, o apóstolo Tiago diz: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o esbanjardes em vossos próprios deleites. Os nossos deleites, os nossos desejos, as nossas concupiscências, as nossas vontades são, na maioria das vezes, e sem ser exagerado, 100% contrário à vontade e os desejos de Deus. Por que eu digo isso? Porque o ser humano, ele é um ser influenciado. Ele é um ser que se adapta ao ambiente em que está inserido, aos costumes, às culturas, e em si mesmo ele tem uma predisposição, por causa da sua pecaminosidade, a achar que as coisas erradas são boas e valorizá-las demasiadamente e passar a desvalorizar as coisas certas. Onde que eu tiro essa conclusão? Naquilo que o próprio Deus diz acerca do que Ele deseja, do que Ele pensa e do que nós desejamos e pensamos. Eu lhes convido para conferir isso, abrir suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 53. Sim, nós iremos ver claramente acerca dessa verdade. Olha só, desculpe-me, capítulo 55 do livro do profeta Isaías. Versículo 6 em diante. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aí é que eu tiro conclusão dessa minha colocação, do quanto os nossos desejos, pensamentos, vontades estão desalinhados com as vontades, os desejos e os pensamentos de Deus.
Na maioria das vezes nós pensamos coisas que parecem serem boas. Nós desejamos coisas que parecem serem boas. Mas qual é a base desse desejo? Qual é a importância? Qual é o estímulo desse desejo? De onde procede esse desejo? É isso que devemos analisar. Porque os desejos de Deus para nós é que nós sejamos salvos, é que nós nos arrependamos, é que nós nos convertamos, é que nós sejamos dele vaso, usados nas mãos dele para dele testemunhar, é que nós sejamos frutíferos. Observe que dessas coisas que eu citei aqui, resumidamente, que são base do desejo de Deus para nós, poucas delas nós damos ênfase em nossas vidas. Nós desejamos ter boa condição financeira, nós desejamos sermos reconhecidos e considerados da sociedade em geral, nós desejamos ter boas condições, estruturas, bases culturais, sociais, em geral, nós sempre desejamos alguma coisa, mas a maioria das vezes, ou por que não dizer 100% das vezes, nós não desejamos aquilo que Deus deseja. O que Deus deseja é que sejamos uma bênção nas mãos dele, é que sejamos frutíferos, é que venhamos sermos usados por ele, é que venhamos testemunhar dele, é que venhamos parecermos com ele. E isso são coisas que a gente inconscientemente e às vezes até conscientemente ignora. Então, voltando ao versículo 7 do capítulo 4 de Gênesis, Deus disse para Caim: o seu desejo será contra ti. O seu desejo será contra você. Muitas das vezes nós desejamos aquilo que vai nos trazer danos. Por isso nós precisamos analisar quais são as fontes dos nossos desejos. E para fazermos isso, não existe nada melhor do que buscarmos nos alinhar à vontade de Deus. E como é que eu faço isso? Aí nós temos uma dica tremenda do apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos. Nós vamos ver para aprender com respeito a isso no capítulo 12. Eu vou ler o versículo 1 e 2. Romanos capítulo 12 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí está a questão. Precisamos transformar ou buscar a renovação através do estudo e do convívio, da comunhão com Deus através da sua palavra. Não nos conformarmos com este sistema, com este século, as culturas, as tradições, os costumes, tudo isso tem uma importância tremenda no contexto geral, mas não é a base e nem a estrutura de fazermos, de surgir em nós desejos. Os nossos desejos devem estar alinhados com os desejos de Deus. E para que nos alinhemos a isso, temos que transformar a nossa mente, temos que mudar a nossa mente. Temos que ter a nossa mente transformada. Não há nada mais forte, mais poderoso e eficaz para transformar a nossa mente, senão a palavra de Deus. Aconselho a você, a todos que têm capacidade, condição a estudarem a Bíblia, a encher o seu coração de Bíblia, da palavra, com amor, com humildade, com sinceridade. Aproveitar esse momento que estamos passando de um isolamento social para estudar a Bíblia. Sim, ler bons livros, abrir a nossa mente para as Escrituras, fazer uma análise sincera sobre oração, para que a nossa mente seja transformada, para que não venhamos nos conformar. A Bíblia nos fala sobre o arrependimento. Se nós nos acomodarmos, nós não acreditamos e nem daremos ênfase, importância ao arrependimento. A Bíblia nos fala da santidade, da santificação. Se nós nos acomodarmos com esse século, a gente acha que está tudo certo, está tudo bem, não precisamos de santidade, não precisamos de nos santificar. A Bíblia nos fala de preservar, da preservação, da valorização de coisas que são importantes, de priorizar o que é prioridade e secularizar o que é secundário.
Sim, não podemos inverter os valores. A Bíblia nos fala do amor ao próximo. A Bíblia nos fala do louvor, da adoração. A Bíblia nos fala da nossa entrega, da nossa servidão, da nossa humildade, da nossa capacidade de transmitir a Jesus Cristo. A Bíblia nos fala sobre isso. A Bíblia nos mostra quem é Jesus, como podemos nos comunicar com Ele, como podemos ter comunhão com Ele. Então nós precisamos conhecer a Jesus, precisamos viver a Bíblia para conhecermos e usufruirmos desse Jesus. E isso só é possível através do estudo, através de nos enchermos da palavra, através de nos aprofundarmos na palavra. Precisamos nos empenhar em estudar a palavra, para que a nossa mente seja renovada. E aí sim, as nossas orações serão segundo a vontade de Deus. As nossas petições serão segundo a vontade de Deus. Então nós dominaremos sobre o nosso cérebro, que gosta de ter prazer, e às vezes inconscientemente busca de forma equivocada prazeres em coisas que não são boas e nem tão pouco edificantes. Nós buscaremos a nossa mente firme em Deus, nós teremos condição para podermos vencermos as nossas vontades equivocadas e colocarmos as vontades de Deus em nossa vida. Aleluia. E como disse o apóstolo Paulo aqui, nós iremos experimentar, não somente conhecer, não somente ter o conhecimento, a informação, o intelecto recheado disso, nós iremos experimentar, viver, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E para finalizar esse breve comentário que eu aqui com vocês estou compartilhando, eu lhes convido a olharem para Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8. Aí Paulo vai nos dar uma dica que fecha com chave de ouro. Ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aleluia! Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Que a sua mente e o seu coração estejam cheios da vontade de Deus, para que você não faça como Caim. Mate o seu irmão pela inveja. Para que você não venha ofertar a Deus aquilo que você acha ser certo, mas oferte a Deus aquilo que Deus exige de você. A sua vida, a sua totalidade, o seu ser, para que Deus seja em você uma bênção. E que Deus abençoe, em nome de